E aí, Daniel, tudo bem com você? Tudo. Nossa, o que será que tá acontecendo? Meu Deus, acho que ele tá chateado comigo. Será que eu falei alguma coisa que ele não gostou? Ai, ele não me ama mais. Nossa, ele não quer mais ser meu amigo. Rolou uma identificação com o que está acontecendo aqui? Isso na terapia a gente chama de historinhas mentais. Quer entender um pouco mais sobre esse processo? Fica aqui nesse vídeo. Olá, eu sou Érica Carvalho, sou terapeuta especialista em EFT. E eu sou Daniel Carvalho, sou reflexoterapeuta e professor de reflexologia. Daniel, conta só uma coisa pra mim antes da gente começar. Você tá chateado comigo? Não. Olha, mas doeu você responder seco assim pra mim. Mas eu só falei tudo. Não falei nada demais. Qual foi o problema? É que você que veio toda empolgada e eu falei tudo. Mas tá tudo bem, eu não fiz nada pra você. Deixa eu pensar aqui. Não. Você não tá chateado comigo mesmo? Deixa eu pensar aqui. 10 anos atrás. Não. Ok. Daniel, a gente tá brincando, tirando um sarro dessa história, mas isso é muito sério, não é? Essa é a questão de historinhas mentais. É algo que eu costumo dizer que é algo que nos leva adiante ou nos paralisa. Todos nós temos um diálogo interno, temos uma conversa interior que faz uma análise, um julgamento do que está acontecendo ali no dia a dia. O que acontece é que quando essas historinhas mentais elas se tornam exageradas e elas começam a dominar a nossa vida, a gente acaba perdendo a possibilidade de sermos mais naturais. A gente acaba entrando muito em personagens para agradar o outro. E a gente acaba acreditando nas historinhas que a gente cria e agindo baseado nas historinhas. Deixa eu te contar, teve uma vez que nós nos falamos por telefone e eu tava toda amorosa. E você deu uma resposta pra mim educada, normal, mas eu não sei porque eu cismei que você tava bravo comigo. Nossa. E eu fiquei... Por mensagem? Por mensagem. Você leu a mensagem? Foi escrito ou foi áudio? Escrito. Então você leu minha mensagem escrita e fez uma interpretação da minha mensagem escrita. E eu fiquei mal, me deu uma angústia. Eu fiquei tão mal que ao longo do meu dia eu criei um monte de cenário mental na minha cabeça. E isso foi dominando o teu dia, Érica? Totalmente. Eu perdi totalmente o foco, eu fiquei angustiada aquele dia e foi um dia que eu não me lembro, mas eu não sei se você estava numa reunião, que foi que eu sabia que a gente não ia conseguir ficar se falando ao longo do dia, mas aquilo me fez muito mal. E por um acaso você ficava vigiando meu WhatsApp para saber se eu estava online ou não? Às vezes eu olhava também. Você estava me investigando então, Érica? Olha, eu sei que, de verdade, eu fiquei tão mal que aquele dia quando você chegou em casa, eu estava preparada meio que pra gente discutir. Então, na verdade, houve um cenário onde você talvez estivesse mais carente, ou você estivesse num dia não muito bom, de repente teve um pesadelo à noite, e aí a minha resposta te deu uma interpretação, você interpretou a minha resposta de uma maneira equivocada, e baseado nisso criou vários cenários dentro da tua mente. Sim, e aquilo foi péssimo. Legal. E aí o que aconteceu quando eu cheguei em casa? Quando você chegou, eu tava estranha, você percebeu que eu tava estranha, e aí eu perguntei pra você, eu falei pra você que eu fiquei chateada com a maneira como você me respondeu. E o que eu falei? Que eu já não lembro mais dessa E história. você falou pra mim, mas o que eu falei? E eu falei, você foi seco. Na verdade, você não foi seco, você respondeu educadamente. Na verdade, às vezes, na minha correria do dia, às vezes eu só consigo dizer algo mais... Eu acho que você falou um ok, amor, ou ok, e aquilo acabou comigo. E depois, assim, o mais interessante foi que, graças a Deus, ficou tudo bem, não teve discussão. Mas ficou tudo bem porque você também conversou, né? Então, Sim. O problema de quem cria historinhas mentais é que cria os cenários e passa a agir baseado nos cenários e aí o outro não entende o que está acontecendo. No seu caso, então, quando eu cheguei em casa, você veio realmente fazer uma comunicação olho no olho para a gente poder bater um papo. E aí, depois que a gente conversou e ficou tudo bem, a primeira informação, né, o meu diálogo mental foi: você vê, você criou tanta fantasia na Isso cabeça você pensando. hoje, pensando, criou tanta besteira, virou um bicho, papão, e não era nada daquilo. Então você acabou
criando uma consciência do que você acabou fazendo com o seu dia, né? E isso acontece, Érica, por muitas coisas, viu? Tem muitas variáveis aí envolvidas, né? Um dia você pode estar mais carente, um dia você pode estar mais sensível, pode não ter tido um bom dia, pode ser um ciclo de repetição de uma data, de algo que já aconteceu ano passado, ano retrasado, e inconscientemente você puxa aquela data. Então são muitas coisas envolvidas. Na reflexologia, a gente identifica pelo pé a questão das historinhas mentais. E, inclusive, foi você que ajudou a gente a descobrir como ver historinhas mentais no pé, né? Num curso de análise de personalidade, eu lembro de você olhando para um pé e falando assim, isso aqui a gente poderia dizer que essa pessoa tem historinhas mentais? Foi bem legal, porque foi a partir daquilo que a gente começou a identificar como descobrir que a pessoa está criando cenários na mente dela. Porque criar cenários eu acho que todo mundo pode criar, mas o problema é que a pessoa passa a agir baseado nesses cenários, né? Então as pessoas se afastam de pessoas sem uma comunicação verdadeira e assertiva, né? Na verdade a gente sofre. Eu fazia muito isso. Muito, mas bastante, mesmo quando eu estava com muitos conflitos na autoestima. Então, às vezes, encontrava um conhecido, um amigo e perguntava para aquela pessoa como é que ela estava e eu percebia, às vezes, do nada, eu cismava que aquela pessoa estava chateada comigo. Só que eu poderia ter a chance de depois perguntar para aquela pessoa na mesma hora, tá tudo bem com você? Você tá chateada? Mas eu acabava criando esse monte de historinhas. Depois, às vezes, tinha a oportunidade de saber que a pessoa não estava bem, que ela tinha passado por alguma situação. De repente ela tá com dor de dente, né? Isso. Só que eu levava sempre pro lado pessoal. E acabava, além de levar pelo lado pessoal, acabava reagindo baseado na sua história mental e não de fato no fato. Sim, e fazer esse processo de conscientização traz uma clareza muito grande e uma leveza, né? Então, se eu conversar com alguém, cumprimentar alguém e a pessoa for mais seca, a primeira coisa que eu vou pensar, às vezes não tá num bom dia, às vezes aconteceu alguma coisa. Isso é interessante, né? Eu acho que todos nós acabamos em algum momento criando cenários, criando Sim. historinhas. A questão é não deixar que isso domine a nossa vida. O mundo do adulto, ele se resolve conversando, com a comunicação, uma comunicação assertiva e não baseado em pensamentos de possibilidades, porque quantas possibilidades não existem num cenário, né? Então, de repente, eu ter a possibilidade. O mais importante o mundo dos adultos se resolve conversando, tendo uma comunicação assertiva. Então, isso é muito legal da gente gravar. Se você está criando historinhas mentais, seria interessante você ter uma comunicação assertiva. E sem medo de falar, né? De repente, olha, Daniel, eu não sei, eu tive a impressão de que você tá chateado comigo, tá tudo bem? Ou então perguntar, né? Como foi seu dia? Foi tudo bem hoje? Porque de repente não estava bem o meu dia mesmo, né? De repente meu dia não estava bem. E se ele não estivesse bem, aí você fala, puxa, eu achei que era comigo e ele estava chateado com outra pessoa. E eu acabei achando que era comigo a história. Porque de repente a pessoa pode estar estranha mesmo. Mas não necessariamente é com você. Pode ser com uma outra pessoa. Interessante, eu gostei do nosso bate-papo e eu fiquei em paz que tá tudo bem entre nós também. Gratidão, mas ali só marido. foi uma encenação para fazer o vídeo. Tá certo. Entendeu? Entendi. Tá tudo bem, tá tudo certo. Tá bom. O Hugo, que tá aqui gravando, ele cascou o bico, ele deu risada, viu? Ele achou muito engraçada essa história de te dar um gelo. Tá ok. Se você gostou desse conteúdo, dá um joinha aqui pra nós. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e nos sigam também nas redes sociais. Cetar.reflexologia, EFT, Érica Carvalho. Daniel.reflexoterapia. Muita gratidão, um grande abraço e até o próximo conteúdo.